Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e chegamos naquele nosso horário de sempre, 8 horas 31 minutos. Já começo te lembrando que dia é hoje, não pelo fato de ser sexta-feira, não. Além de ser aquele dia que anuncia a chegada dos merecidos dias de descanso, estamos no 8 de março, data em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Antes de mais nada, parabéns a todas as mulheres que estão ligadinhas aqui no jornal. Bom, agora o convite é para vocês e também para os homens. Vamos juntos conferir os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo. Abra o nosso cardápio de notícias. Com nova norma, a TSE fecha cerco a candidaturas femininas laranjas. Petrobras registra lucro líquido de 124 bilhões de reais em 2023. Valor marca uma redução de mais de 33% na comparação com 2022. Suécia entra oficialmente para a OTAN e se torna o 32º membro da aliança. E ainda, uma nova leva de ajuda humanitária chega à faixa de Gaza através de lançamentos aéreos mais uma vez. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Bom, a gente abre essa edição com uma triste estatística que foi divulgada. Aqui não se trata de achismos, mas sim de uma constatação. O Brasil registrou mais de 10 mil casos de feminicídio desde que a lei que qualifica o crime foi criada aqui no Brasil há 9 anos. O número faz parte de um estudo divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vamos ver. 10.655 mulheres tiveram a vida interrompida pelo feminicídio, desde que a lei que qualifica os assassinatos delas pela razão de gênero foi criada há 9 anos. É o que aponta um estudo publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que usa como base dados de boletins de ocorrência registrados pelas polícias civis dos estados e do Distrito Federal. Somente no ano passado foram 1.463 mulheres vítimas de feminicídio no país, o maior número desde a tipificação da lei. A média nacional é uma taxa de 1,4 mulher morta para cada 100 mil delas. A região centro-oeste se destaca com a taxa mais elevada dos últimos 2 anos, com 2 mortes a cada 100 mil pessoas, quantidade 43% superior ao índice nacional. A segunda região com maior taxa é a norte, com 1,6, seguido do sul com 1,5. A região nordeste registrou 1,4 e a sudeste 1,2. Já com relação aos estados, 15 estão acima da média nacional. No topo da lista está Mato Grosso, com 2,5, seguido do Acre, Rondônia, Tocantins e Distrito Federal. Já as menores taxas estão no Ceará, São Paulo e Amapá. De acordo com a entidade, os números levam em consideração somente os casos registrados oficialmente como feminicídio pela polícia e podem ser ainda maiores, já que teria uma subnotificação nos primeiros anos de vigência da lei do feminicídio, sancionada em 2015. A legislação qualifica o crime quando é cometido contra a mulher por razão de gênero, envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação. Para prevenir que casos de violência se tornem mais graves ou até mesmo levem à morte de mulheres, é importante que agressores sejam denunciados. Essa policial militar lembra que não é somente a vítima que pode procurar as autoridades. Que é uma dúvida muitas vezes comum de algum vizinho, algum familiar que sabe de alguma situação que está acontecendo. Denuncie. Ajude essa pessoa a sair dessa situação. Ela ainda explica que as vítimas têm direito à medida protetiva de urgência. Essa medida protetiva, ela é emitida pelo Poder Judiciário e ali constam determinações para esse autor de violência. Ele não pode se aproximar dessa vítima, ele não pode tentar entrar em contato. Há sanções caso ele descumpra essa determinação judicial. Muitas vezes nós temos casos da vítima entrar em contato com o 90, informando que está sendo descumprida. E automaticamente a Polícia Militar vai no momento dessa ação e esse autor é conduzido pelo descumprimento da medida. Se ele ainda incorrer em outra violência contra essa mulher, ele vai responder também, não somente pelo descumprimento, mas se ali também ele fez alguma outra ameaça ou se ele também a agrediu, ele vai responder perante a justiça. Pois é, gente, no país da Lei Maria da Penha, mulheres continuam sendo mortas pelo simples fato de serem mulheres.
Com nova norma mais rígida, o Tribunal Superior Eleitoral fecha cerco a candidaturas femininas laranjas. As mudanças já valem para as eleições municipais deste ano. Pela primeira vez, o Tribunal Superior Eleitoral inseriu diversos critérios objetivos para caracterizar fraudes na cota de gênero diretamente nas regras que regem o pleito. A medida foi tomada em fevereiro, quando os ministros aprovaram uma inédita resolução sobre ilícitos eleitorais, visando afastar dúvidas sobre quais condutas o tribunal considera delitos. Pela nova norma, por exemplo, incorre automaticamente em fraude a candidata a vereadora com votação zerada ou pífia, sem importar o motivo alegado para baixa votação. Também será considerada laranja a candidatura feminina com prestação de contas idêntica a uma outra ou que não promova atos de campanha em benefício próprio. Segundo as regras aprovadas, tais situações configuram fraude mesmo se ocorrerem sem a intenção de fraudar a lei. Outro ponto consolidado foi o de que todos os votos recebidos pela legenda ou coligação envolvida com a fraude devem ser anulados, o que resulta na prática da cassação de toda a bancada eventualmente eleita. Considerada rígida pelos partidos, a regra é resultado de anos de julgamentos e condenações, sobretudo no último ciclo das eleições municipais. Desde 2020, o TSE condenou diversas legendas por fraude na cota de gênero em ao menos 72 processos oriundos de municípios de todas as regiões do país. E para quem está procurando uma oportunidade para colocar as contas em dia, olha só, 6 mil agências dos Correios em todo o país participam do programa Desenrola Brasil. No primeiro dia de adesão, mais de 5 mil devedores foram pedir o reparcelamento de dívidas. Até o próximo dia 28, os devedores da faixa 1 do programa Desenrola Brasil podem renegociar os débitos em agências dos Correios em todo o país. A ação faz parte do Mega Feirão Serasa e Desenrola, que ocorre até o fim do mês, quando se encerra o programa especial de renegociação de dívidas. O Ministério da Fazenda informou que somente no primeiro dia de atendimento, os Correios atenderam 5.268 pessoas interessadas em parcelar os débitos, com desconto que pode chegar a 96% do valor total da dívida. Ao longo deste mês, o programa Desenrola está expandindo o atendimento. A integração com diversas plataformas de atendimento foi possível por causa da portaria, que autorizou parcerias de ampliar o alcance do programa até 31 de março, quando acabam as renegociações. Mais de 700 empresas participam do multirão, entre bancos, financeiras, comércio varejista, operadoras de telefonia, concessionárias de água e de energia e securitizadoras. Ao todo, mais de 550 milhões de ofertas estão disponíveis no Mega Feirão. Segundo o Ministério da Fazenda, o Desenrola Brasil beneficiou cerca de 12 milhões de pessoas que renegociaram 37 bilhões de reais em dívidas. Os descontos médios na plataforma do programa estão em 83%, alguns casos chegando a 96% com pagamento à vista ou parcelado sem entrada e com até 60 meses para pagar. A Petrobras divulgou ontem à noite o seu balanço de 2023. A petroleira estatal registrou um lucro líquido de 124 bilhões e 600 milhões de reais. Apesar de alta, a quantia menor do que em 2022. A companhia também anunciou o pagamento de dividendos. Na comparação com 2022, o resultado representa uma queda de 33,8%. Em 2022, a Petrobras teve lucro líquido de 188,3 bilhões. No quarto trimestre do ano passado, o lucro líquido da petroleira foi de 31 bilhões. O resultado representa uma redução de 28,4% na comparação com o mesmo período de 2022. A Petrobras informou também que seu Conselho de Administração autorizou o encaminhamento à Assembleia Geral, prevista para 25 de abril, da proposta de distribuição de dividendos. O valor soma 14,2 bilhões de reais. A Controladoria Geral da União demitiu 2 servidores da alta cúpula do Ministério da Saúde envolvidos em esquemas de desvio de recursos na compra de vacinas contra a Covid. Eles estavam no cargo durante o governo anterior. Quem traz para a gente mais detalhes é a nossa repórter Jaqueline Fonseca, direto de Brasília.
A investigação conduzida pela Controladoria Geral da União apontou que Antônio Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, direcionou a contratação de seguro vacina contra a Covid-19. Já o então diretor de Logística de Saúde do Ministério, Roberto Ferreira Dias, não observou a legislação para aquisição do seguro e autorizou a contratação da empresa sem justificativa de preço de mercado. Os dois ficaram conhecidos durante a CPI da pandemia, quando foi revelado um esquema de corrupção na compra das vacinas contra a Covid-19. Mas a investigação em questão trata especificamente da contratação de um seguro internacional para os imunizantes na ordem de 10 milhões de reais. Após a abertura de um processo administrativo disciplinar, a Controladoria Geral da União decidiu pela destituição dos dois do cargo público. Com essa medida, Antônio Elcio Franco e Roberto Ferreira Dias perdem o vínculo com a administração pública e ficam impossibilitados de assumir cargos comissionados por pelo menos 8 anos. Agora a gente deixa de falar de vacina de Covid e fala sobre vacina da dengue. Alguns estados já começaram a vacinar jovens com até 14 anos de idade contra a dengue, que tem baixa procura nos postos de saúde. Pois é, das mais de 1 milhão de doses distribuídas, cerca de 230 mil foram aplicadas no público-alvo, o que corresponde aí a 18,7% do total. E o número de casos e também de mortes não para de aumentar. Os estados do Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal ampliaram o público-alvo da vacinação contra a dengue para os 14 anos. O município do Rio também anunciou a mudança e agora os cariocas de 10 a 14 anos já podem tomar o imunizante. Segundo o secretário de Saúde Municipal, Daniel Sorães, 40 mil crianças já foram vacinadas, mas ainda há 100 mil doses em estoque. E só nesta semana foi confirmada a 18ª morte em decorrência da dengue. A cobertura vacinal foi ampliada em alguns estados diante de uma nota técnica emitida nesta semana, orientando a mudança por considerar que a maior proporção de hospitalizações por dengue nos últimos anos ocorreu na faixa etária dos 10 aos 14 anos. Agora, 8h43, a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Suécia entra oficialmente na OTAN e se torna o 32º membro da aliança. E ainda, uma nova leva de ajuda humanitária chega à faixa de Gaza através de lançamentos aéreos mais uma vez. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8h46 pelo horário de Brasília, trazemos mais destaques dessa sexta-feira para você. Bom, o Dia Internacional da Mulher é uma das datas mais importantes para o mercado de flores. Eu ainda não recebi a minha, mas eu imagino que você, mulher, já deve ter recebido a sua nessa sexta-feira. No ano passado, a celebração impulsionou as vendas em 10% e neste ano, a expectativa do comércio é ainda maior. Quem traz para a gente mais detalhes é a nossa repórter, Maria Clara Leite. Que mulher não gosta de ganhar flores, não é mesmo? Ainda mais numa data tão especial como esta. Pelo reconhecimento das lutas e conquistas femininas, muitas são presenteadas com flores neste dia. E aí quem ganha também é o comércio, que só para de contabilizar as vendas nas últimas horas do dia 8 de março. Esta rede de floriculturas, por exemplo, que é pioneira no mercado online desse segmento, espera um aumento de 15% nas vendas neste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O Juliano Souza, que é diretor de marketing aqui da rede, me disse que, inclusive, a empresa começa a se preparar muito antes para atender toda a demanda do período, né, Juliano? É isso mesmo. Aqui na Juliana Flores a gente começa a falar sobre o Dia da Mulher lá desde janeiro, né? A gente está esperando em torno de 20 mil entregas, né, até as últimas horas do dia 8, então a gente tem que se preparar bastante antes para dar tudo certo no dia. E aí as orquídeas e astromélias são as espécies mais procuradas no período. Por quê, Juliano?
porque as rosas, que são outros produtos que a gente vende bastante, elas têm uma característica muito romântica, né? E essas flores, elas são mais celebrativas, né, para essas datas. Inclusive, a gente tem aqui uma para você também. Olha que legal, obrigada. Já ganhei meu presente de Dia Internacional da Mulher, então. Obrigada, Juliano. Obrigada a você, parabéns pelo seu dia e não deixem de presentear as mulheres especiais da vida de vocês. É isso aí. E mais uma informação bacana é que o ticket médio esperado, pelo menos por essa rede aqui, é de R$200. Porque aí, além da flor, né, ou das flores, né, muita gente acaba incrementando o presente com um chocolate, um urso de pelúcia, e aí fica um presentão, né? Bem, eu já aproveito para deixar também um feliz dia para todas as mulheres. Feliz dia para todas nós. Bom, agora vamos de destaque internacional. Após 2 anos de espera, a Suécia entrou oficialmente para a organização do Tratado do Atlântico Norte. Uma cerimônia em Washington foi realizada para oficializar essa adesão, que foi solicitada logo após o início da invasão russa à Ucrânia. A Suécia tornou-se nesta quinta-feira o 32º membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Uma cerimônia oficial foi realizada em Washington, capital dos Estados Unidos, com a presença do primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, e do secretário de Estado americano, Antony Blinken. Sweden had a 200-year-old policy of non-alignment. A Suécia tinha uma política de não alinhamento de 200 anos. E antes da reinvasão da Ucrânia por Putin, em fevereiro de 2022, se você olhar para as pesquisas, menos de 1/3 dos suecos apoiava a adesão à OTAN. Isso fazia parte da história da Suécia, e depois tudo mudou. Após a invasão, 3/4 do povo sueco deixaram claro seu desejo de ingressar. After the invasion, 3/4 of the Swedish people made clear their desire to join. The security situation in our region has not been this serious since the Second World War. A situação de segurança na nossa região não era tão grave desde a Segunda Guerra Mundial. Foi sob essa luz que a Suécia se candidatou para se juntar à Aliança de Defesa da OTAN, para ganhar segurança, mas também para fornecer segurança. Defense Alliance, to gain security, but also to provide security. Estocolmo lançou sua candidatura para integrar a aliança em maio de 2022, após a invasão russa da Ucrânia. Fez isso ao mesmo tempo que a Finlândia, que foi admitida em abril de 2023. As Forças Armadas suecas contam com 50 mil soldados, dos quais cerca de metade são reservistas. A Rússia prometeu contramedidas pela entrada da Suécia no organismo, especialmente se efetivos militares e equipamentos da OTAN forem implementados em território sueco. A entrada da nação nórdica implica para Moscou que o Mar Báltico está agora cercado por países membros da aliança. O Banco Central Europeu segue cuidadoso e manteve suas taxas de juros inalteradas. Embora a intenção de reduzir o valor dos empréstimos em 2024 pareça ter consenso na instituição, a questão é saber quando e em que ritmo isso será feito. A taxa de juros de referência permanece em 4%, como tem sido desde outubro. É o nível mais alto desde o lançamento da moeda única em 1999. Estamos fazendo um bom progresso em direção à nossa meta de inflação, mas não estamos suficientemente confiantes em atingi-la a tempo, disse a presidente do banco, Christine Lagarde. Embora a intenção de reduzir o valor dos empréstimos em 2024 pareça ter consenso na instituição, a questão é saber quando e em que ritmo isso será feito. O Banco Central Europeu revisou para baixo sua previsão de inflação para 2024 na área do euro para 2,3%, de 2,7% em sua projeção anterior, devido ao menor impacto dos preços de energia. E nos Estados Unidos, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, anunciou que pode e vai começar a reduzir as suas taxas de juros este ano, se a tendência econômica continuar. Foi o que afirmou nesta quinta-feira o chefe da instituição, Jerome Powell, perante os senadores em Washington. O que estamos vendo é um crescimento forte e contínuo, um mercado de trabalho forte e um progresso constante em direção a uma inflação mais baixa, disse Powell ao Comitê Bancário do Senado. As declarações sugerem que o Banco Central começará a reduzir as taxas este ano. Os juros de referência no país estão entre 5,25% e 5,50%, as mais altas dos últimos 23 anos. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, aumentou os juros de referência para conter a inflação. Uma nova leva de ajuda humanitária chegou à faixa de Gaza através de lançamentos aéreos. Mas, de acordo com o chefe da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, essa não é a resposta para a crise vivida no território palestino.
quinta-feira de novos lançamentos de ajuda humanitária sobre a faixa de Gaza. Ao longo do dia, uma coalizão internacional, formada por países como Bélgica, França, Jordânia e Estados Unidos, enviou toneladas de suprimentos sobre o norte do território palestino. Em Madrid, onde se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, o chefe da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, Filipe Lazzarini, alertou. Lançamentos aéreos podem ser um extra, uma possibilidade, mas não será a resposta para a situação dramática e extraordinária que estamos enfrentando. O funcionário das Nações Unidas exigiu a abertura de acessos terrestres a Gaza para envio de ajuda humanitária. Durante a reunião, o governo espanhol anunciou que fará uma nova contribuição de 20 milhões de euros, cerca de 108 milhões de reais, para apoiar a organização em seu trabalho humanitário crucial em Gaza. Lazzarini se mostrou esperançoso de que a decisão de Madrid encoraje os 16 países que suspenderam sua ajuda à agência retomem os repasses de verba. Nós vamos falar agora sobre uma situação inusitada. Quando uma mulher descobre que está grávida, automaticamente se inicia uma verdadeira preparação para o grande dia. O dia em que a mulher dá à luz ao bebê é também o dia em que a mãe pode finalmente pegar em seus braços o seu tão sonhado filho. Mas por mais que se tente programar, quem escolhe a hora de nascer é a criança. Mas como dizem, Deus faz acontecer. E essa história que eu vou trazer agora é a comprovação de tudo isso. Um piloto tailandês fez um parto de emergência em pleno voo entre a cidade de Taipei, capital de Taiwan, e Bangkok, na Tailândia. Vamos ver esse verdadeiro milagre. Tudo começou quando a tripulação passou a ouvir gritos vindos do banheiro da aeronave. Uma das passageiras estava em trabalho de parto. O comandante da aeronave, ao saber do que se tratava, foi prestar ajuda à futura mãe e seu copiloto assumiu o controle da aeronave. Com o apoio de comissários de bordo, o piloto trouxe ao mundo uma bebê sadia, que foi apelidada de Sky Baby. Após o parto, o avião pousou em segurança em Bangkok, onde uma equipe médica já aguardava a mãe e a Sky Baby. Lá, receberam alta e puderam ir para casa. O evento ocorreu no dia 23 de fevereiro, mas a notícia só ganhou o mundo esta semana. Em fotos divulgadas na internet, é possível ver o piloto com a criança nos braços, junto com a tripulação que o ajudou no trabalho de parto. Um esforço em conjunto para trazer mais uma vida ao mundo, com saúde e muita paz. Bom, e antes de encerrar o jornal de hoje, um feliz Dia das Mulheres a todas nós que diariamente lutamos pelo nosso espaço, pelo nosso lugar nesse mundão. A todas nós que com certeza somos referência, inclusive umas às outras, e exemplo aí de determinação e força. Sobre isso, você sabia que o Japão é um dos países onde existem mais mulheres no mundo? Pois é, somos maioria por lá. Aproveitando o gancho, vamos viajar com a tecnologia para Tóquio. Senhoras e senhores, essa é a Sunshine Street de Toshima, onde o vai e vem de pessoas é bastante intenso, como você pode ver na imagem. O que chama a atenção é a quantidade de pessoas caminhando aí pelas ruas. Ela é tão grande que não tem nem espaço para os carros por aí. Bom, voltando a falar sobre a porcentagem de mulheres em relação à população, o Japão fica atrás apenas da Rússia, onde 53% da população é feminina. E é com essas imagens que a gente encerra o jornal de hoje. Gostaria de agradecer a todos vocês que acompanham aqui o nosso Jornal da Hit, nosso jornal das 8h30 da manhã. Daqui a pouco, Juliana Dariva chega com mais notícias para você. Eu volto à 1h da tarde com o balanço com as informações da manhã dessa sexta-feira. A todas as mulheres, um feliz dia. Sigamos juntas, sempre mais fortes. Até mais!